Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamounier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA USP e eu sou construtor da ciência mágica. É uma ciência que é um apanhado de conhecimentos originais nas mais diversas áreas do saber humano. Então, basta você digitar aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos meus eu mostrando esse apanhado de conhecimentos originais nas mais diversas áreas do saber humano. Então, o que eu vou. Você não está ouvindo errado, eu sou o verdadeiro Messias esperado da Bíblia. Eu sou o grande profeta prometido da Bíblia, conforme está em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 22. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Bom, então é um brasileiro, o Messias tão esperado da Bíblia, o anticristo da Bíblia é um brasileiro. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, provar para vocês, é que por detrás da construção da, da famosa sequência de Fibonacci tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus de fato, é uma prova matemática e simbólica concreta. De que forma? Usando esse menorá piramidal aqui, tá vendo o menorá piramidal? Esse menorá piramidal ele foi um menorá deduzido. Eu deduzi esse menorá piramidal a partir de teoria dos números. Eu não vou alongar aqui. O que é o menorá? O que significa menorá? A representação de Deus. A representação de Deus. Portanto, esse menorá piramidal, ele é a representação de Deus, portanto, Deus está presente dentro da sequência de Fibonacci. Tá vendo aqui, ó? Esses triângulos aqui é o menorá piramidal, certo? A mesma geometria. Então ele está presente. É o que eu vou mostrar para vocês. Como que eu cheguei nisso? Porque quando eu nasci, eu tracei eu fiz o meu triângulo da minha data de nascimento. Eu fiz o meu triângulo da minha data de nascimento. E aí cheguei numa geometria dentro desse meu triângulo de nascimento, que ele na verdade ele é uma sequência de Fibonacci, certo? Então, o que é o menorá? O significado de menorá? A representação de Deus. Portanto, Deus está representado dentro da sequência de Fibonacci. Tá vendo esses triângulos aqui? A mesma simbologia do menorá piramidal. Tá vendo que é um triângulo? É a mesma coisa. Então, e aí tem provas numéricas, o valor do número 9, o 9 que vai aparecer aqui. Conceitualmente, o número 9, na Cabala, ele significa os fundamentos, os alicerces dos fundamentos, número 9. E o número 9 significa o fim de o fim de um ciclo e o início de outro ciclo, não é isso? O número 9. Então é justamente isso que você observa aqui, ó. Daqui para cá é um ciclo. Então aqui é fim de um ciclo e início de outro ciclo. Fim de um ciclo e início de outro ciclo. Então isso está presente dentro da sequência de Fibonacci. Eu vou usar também numerologia pitagórica para provar isso. Então, então o que você observa? Nessa figura de sequência de Fibonacci, você viu que Fibonacci, ele ao invés de traçar uma hipotenusa dentro de cada quadrado, ele fez essa curvatura, tá vendo? Que ele só aumentou a curvatura. O que eu faço? Eu traço a hipotenusa, eu vou traçando a hipotenusa, certo? Eu vou traçando a hipotenusa. Veja que são quadrados que vai construindo a sequência de Fibonacci, que no final a sequência de Fibonacci é o quê? Um retângulo, um quadrilongo. Eu vou associar aqui com a maçonaria, o quadrilongo da maçonaria. Não é isso? Então é isso que vai formando o tempo todo. Então, é o que você observa. Como que vai aparecer o número 9? Primeiramente, você tem a proporção áurea lá da sequência de Fibonacci, que eu vou dar o valor para ela de 1.6. Vou considerar 1.6, certo? Só que toda essa sequência de Fibonacci, quando você pega o número posterior dividido pelo anterior, por exemplo, 3 dividido por 2, 8 dividido por 5, toda essa proporção áurea ela vai convergir para o valor 1.6. Ela vai convergir para o valor 1.6. Todavia, em toda a construção da sequência de Fibonacci tem uma constante presente. Qual a constante?
0,7, essa constante 0,7 aqui. Como que eu encontro essa constante 0,7? Você vê que são todos os triângulos. Triângulo não, os quadrados. Quadrado, 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 quadrado. Então, quando eu pego o valor da hipotenusa, o tamanho da hipotenusa, divido pela soma dos dois catetos, o cateto adjacente e o cateto oposto, sempre essa divisão vai ser o valor, vai ser esse valor aqui, ó. 0,7. Em todas as situações, aqui, 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 sempre, toda vez que eu dividir a hipotenusa pela soma dos dois catetos, eu vou encontrar esse valor 0,7. Então isso é uma constante que aparece o tempo todo na construção da sequência de na sequência de Fibonacci. Sempre essa constante 0,7 vai aparecer o tempo todo dentro da sequência de Fibonacci. E aí quando eu pego essa diferença entre a proporção áurea de 1,6 menos essa constante 0,7 que tem a ver com o menorar, porque essa constante aqui 0,7 é o menorar piramidal, certo? Certo que essa representação de Deus aqui dentro, o que dá essa diferença? 0,9. Quem que é o 9? Lá na árvore da vida, que quando a gente fala da sequência de Fibonacci, nós estamos falando da árvore da vida. Então, ele é uma Sefiró Isod. Isod. Olha que coisa linda. Então você vê a mão de Deus, a representação de Deus, que é o menorá piramidal, e esse menorá piramidal também, ele é uma dedução matemática e ele é um arranjo periódico de átomos. Onde você encontra esse menorá piramidal? Você encontra esse menorá piramidal dentro do livro Introdução à Física do Estado Sólido de Charles Kittel, logo no capítulo 1. Dessa forma aqui, que são cristais se formando. E não só isso, se você observar, a soma dos ângulos que cada triângulo desse aqui forma, no final é quanto? 180, 45, 45 e 90. Se eu somar os três ângulos, dá quanto? 180. A numerologia de 180 é quanto? O número 9. O número 9. Então está aparecendo o número 9, inclusive na soma dos ângulos que compõem esse menorá piramidal, que está presente dentro da sequência de Fibonacci. Então aparece o número 9. E aqui é só para mostrar para vocês, isso daqui é o meu triângulo, entendeu? Minha data de nascimento, que eu nasci, eu tracei esse triângulo de Pitágoras. Isso daqui é o esquadro da maçonaria, faz um ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui essa figura? Eu desenhei ela aqui, ela aparece, entendeu? Tá vendo a sequência de Fibonacci aqui, igual tá aqui, uma sequência? E na verdade, isso aqui você vai ver que isso daqui é uma função geradora. Só você ver, olha que coisa linda. Aqui, ó, novamente, tá vendo? E aí você vê não só uma sequência de Fibonacci, quadrados, igual você vê, são quadrados que vão formando um retângulo, e você vê isso daqui também presente, ó, quadrado e retângulo ao mesmo tempo. Aí você tem essa que a gente chama de função geradora. Olha a função geradora aí da sequência de Fibonacci aqui presente, a matemática. E o mais interessante disso daqui, deixa eu só pegar aqui, ó, só para pegar esse desenho aqui, mostrar essa pintura aqui para vocês, ó. Olha aí. Tá vendo aí, ó, como é que forma os quadrados? Olha lá. Vou passar mais uma vez. Bonita, né? Olha aí. Sequência de Fibonacci. Tá vendo? Coisa linda aí. E aí o mais interessante, tá aqui a árvore da vida, nós estamos falando, sequência de Fibonacci remete à vida. Aí na árvore da vida você tem o quê? Aqui está o isode, o número 9, que é os fundamentos. Se você somar 1 mais 6 mais 9 mais 10, dá quanto? 26. Quem que é o 26? O 26 é a numerologia do tetagrama hebraico, que vale 26. Só para você ver. A numerologia do tetagrama hebraico aqui, ó, vale 26. Então, continuando. E aí o mais interessante aqui, ó. E aí, o que significa esse número 9? Aqui que é a Sefiró Isod.
Aqui que é sensacional. Essa Sefiroizode é a nona esfera da árvore da vida, responsável por canalizar e distribuir as energias da Sefiró superior para o mundo inferior. Quem que é a Sefiró superior? É o menorá piramidal. Esse menorá piramidal, ele é uma Sefiró superior, porque ele é as três matrizes da Cabala, que é a letra Aleph, Men e Shin, que é ar, água e fogo. Está aqui, ó. Ar, aqui a casa zodiacal, peixes, escorpião, Áries e água. E aquário, melhor dizendo. Forma as três matrizes da Cabala. Então elas são a Sefiró superior, que é a Keter, Rockman e o Binar. Então, continuando aqui. E aí, continuando. Então, essa Sefiroizode, ela é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Ela é a ponte, ela traz energia superior para o mundo inferior, atuando como o mundo espiritual, ela está intermediária entre o mundo espiritual e material. Por isso que o meu menorá piramidal, ele é uma estrutura periódica de átomos, mas ao mesmo tempo ele também é um mundo espiritual, porque ele é as três matrizes da Cabala. Então é associado também à comunicação, ao prazer e à união, servindo como um alicerce que conecta a força vital divina e as ações no mundo. Então o Isode significa fundamento, é a Sefirá que representa o alicerce sobre o qual o mundo é construído. É justamente isso. O que é a sequência de Fibonacci? Ele está falando de uma construção da vida, construção das estruturas na sequência de Fibonacci. Canalização de energia. Então, essa Sefiró 9, nona Sefiró, que é Isode, ela coleta e equilibra as energias que transmite a Malkuth. O Malkuth é o reino de Deus, né? O reino de Deus dentro da árvore da vida, dentro da árvore da vida. O Malkuth está aqui, ó, o reino de Deus. Tornando-se a sala de máquinas da criação. Então, a Sefiró 9, e essa Sefiró 9, ela está presente dentro da sequência de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, né, que é o menorá piramidal, porque o ângulo do menorá piramidal, novamente, esse ângulo menorá piramidal aqui, que eu já falei, tá vendo aqui, você, na numerologia pitagórica, o ângulo total é 180, a numerologia de 180 é o número 9. E esse 9 aqui, quando eu subtraio a proporção áurea menos essa constante que está presente em toda a construção da sequência de Fibonacci, 0,7, que é a divisão da hipotenusa pela soma dos dois caterços, também aparece o número 9 o tempo todo. E aí, né? Então é a sala de máquinas, esse 9 é a sala de máquinas da criação. E aí o símbolo das correlações, subconsciente, o Isode é descrita como um depósito de imagens do subconsciente, o que relaciona a um nível profundo de psique e imaginação. E o mais interessante, que o anjo associado a essa Sefiró Isode, que é a nona Sefiró, é o anjo Gabriel. E aí interessante que é perfeito isso daí, né? Então o mais interessante é justamente isso, porque aparece a imaginação. Eu nasci numa segunda-feira, sabia? Segunda-feira é o anjo Gabriel e está relacionado à imaginação. O Leverson Faria Lamounier Costa nasceu numa segunda-feira, no dia 17/2/1975. Que segunda-feira é a imaginação, está ligado ao arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel. Sabia? Então o número 9 significa o quê? O fim de um ciclo e o início de outro ciclo. A base é a fundação de tudo. Então é justamente isso aqui, ó. Por isso que é isso que você vê aqui, ó. Certo? Aqui é o início e o fim de um ciclo. O início e o fim de um ciclo. Então é o número 9. Então a prova. Então o que eu provei aqui para vocês, para finalizar? Eu provei que existe sim a representação de Deus dentro da sequência de Fibonacci. Quem é? O menorá piramidal. Porque o menorá, ele é a representação de Deus e da vida eterna, do mundo macro e do mundo micro. Tá vendo que essa geometria, ela está aqui, ó. E a soma dos ângulos é 180. A numerologia pitagórica, eu fui Pitágoras no ritual pitagórico da Ordem Rosa Cruz, que eu sou Rosa Cruz e maçom. É o número 9. Então o número 9 está aparecendo dentro dessa geometria. Certo? Justamente isso daí.
Se você somar aqui, ó, 90, 90, 90, 90, 4 ângulos de 90 graus, dá 360. 3 mais 6, 9. Aparece o número 9 também. Então, por isso que é a Sefiró, a nona Sefiró, Yesod, que tem a ver com a construção do mundo, é isso daí. Então, isso daqui é uma prova original, isso daqui é uma contribuição original para a história da matemática. Tá vendo aqui a minha data? É uma contribuição original. Então, eu fui mais profundamente explicar para vocês o que está mais profundamente, que existe de fato a representação de Deus na construção da sequência de Fibonacci por meio do... E esse é o menorá piramidal, que é uma representação atômica, né? Átomos, que esse menorá aqui, ele é uma representação de átomos, entendeu? Um arranjo periódico de átomos. E átomos é o quê? É a base da construção da matéria, entendeu? Aí, ó, as figuras aí, só para você ver as figuras, né? Que está associada à sequência de Fibonacci. Então é isso daí mesmo. Obrigado, viu? Coisa linda.